Então, vamos falar sobre o drywall, galera. Antes, olha aqui, tá vendo que beleza que tem isso aqui? Isso aqui é aquela minha janela lá que eu pus um quadro e ficou parecendo uma coisa futurista ali, né? Para quem é curioso e tá vendo aqui meu cenário aqui atrás, hoje a gente vai falar sobre drywall, né? A maioria das pessoas que querem fazer a sua casa container pensam no revestimento. Dá para fazer de vários tipos, mas se você quer que ela fique mais parecida com uma casa tradicional, você vai se adaptar ao gesso acartonado ou do jeito chique de falar, drywall. Tem três tipos de drywall. Você tem o branco, aqui eu coloquei o branco, todo mundo já viu, né? Que não é nem branco, né? Ele é meio. Tem uma cor de papelão, que é o acartonado, né? Então tem essa cor de papelão, que é o mais tradicional, mas o que eu separei aqui para você são esses dois diferentes aqui. Que tem o verde e tem o rosa. O verde é para áreas úmidas, é para área de banheiro e cozinha. Muita gente eu já vi fazendo bobagem de pegar esse mais barato, é uma economia bem boba. Pega o mais barato, que é o tradicional, que tem um acabamento para você passar depois só uma massinha e uma tinta ou uma textura ou alguma coisa do tipo. Aqui no caso do meu teto, ele é de cimento queimado, né? Deixa eu só eco acender hall. Dá para ver aqui? Deixa eu virar a câmera. Então, eu fiz o acabamento de cimento queimado. Então, esse aqui pode ser o tradicional, o mais baratinho. Echo, apague HAL. HAL ela entende melhor do que HAL, tá bom? Então, dá para fazer um acabamento bacana com o drywall tradicional. O verde é quando você for colocar porcelanato com aquela massa C3, que é uma massa um pouco mais forte, você vai usar o verde. E esse que não é muito conhecido, esse rosa, é mais para áreas quentes, perto de um forno ou algum local que esquente muito. Então, tome cuidado quando você for escolher seu drywall e não deixe, se você for mandar fazer seu container em algum lugar, se você perceber que por economia boba a pessoa está colocando a chapa tradicional que não aceita revestimento por cima sem ser texturas ou um cimento queimado, se for colocar porcelanato nessa economia, presta atenção para você não ter prejuízo, porque vai cair. Vamos lá, próxima tela. Aqui que é o pulo do gato. Esse vídeo eu só estou gravando por causa dessa dica, né? Porque eu não vou dar uma aula sobre drywall, tá? Então, são basicamente duas dicas boas que eu vou dar aqui para você não errar como eu errei no começo. Você pode perceber, quem trabalha com drywall vai saber que existem montantes, as guias, né? Deixa eu mostrar aqui. Montantes é o que vai na parede, tem a guia do chão e a guia do teto. Isso aqui é a guia onde está meu mouse aqui. E aqui a parte de cima, para quem trabalha com drywall já vai falar, opa, isso aqui não é o tradicional. Por quê? Aqui em cima, em vez de usar as guias tradicionais, que eu vou mostrar para vocês já já o que é, essas viguinhas tradicionais que se coloca no teto quando você vai colocar o drywall em algum outro ambiente que não seja o container, se coloca que eles falam que é a guia de teto, né? Então, na verdade não é guia, né? É o vigamento de teto, mas vamos chamar de guia aqui porque a gente não vai a ferro e fogo. Então, normalmente não é isso. Por quê? Você pode fixar no meio, você pode fixar numa parede que fosse uma laje, o teto, alguma coisa assim nesse sentido. Nesse caso, a gente não pode fixar no teto do container. Porque eu não vou furar o teto do container. E outra, a gente vai colocar um belo de um revestimento aqui, né? Tá vendo pela sombra? Tem um bom espaço entre o teto do container e essa estrutura que a gente vai colocar aqui. Então, a forma da gente colocar o montante, você pode furar essa parte do container, essa parte do container, você vai furar com um autobrocante. Muita gente faz o furinho, põe o rebite e coloca. Aqui é uma forma que, se você tiver alguma habilidade com solda, você evita furar o container. Quando eu falo de parafuso autobrocante, se você não sabe o que é, a gente vai ter um módulo só aqui nesse curso para mostrar de ferramentas e tudo. Você vai entender o que é o parafuso autobrocante. Dá para colocar com o autobrocante?
Dá, fica legal, não entra água, é tranquilo. Mas só que talvez seja um pouco mais trabalhoso. Se você entender um pouquinho de solda, eu vou soltar o vídeo aqui, vocês vão ver. Se você entender um pouquinho de solda, você solda um L e trava. Fica bem forte. Com 3 Lzinhos desse aqui por montante, você já vai ter uma boa base para colocar a sua estrutura de montante sem ter que furar o container. Não que furar, se você fizer certinho, vai dar errado, tá? Vamos para a próxima. Dica. Tem uma amiga minha, ela é muito rica. Ela ia mudar de uma mansão para outra. Eu falei, e aí, você já mudou, minha amiga? Ela, não, a casa está em testes. Eu falei, nossa, como é chique, né? Pessoas foram morar na casa antes para entender o que funcionava, o que não funcionava, a parte de segurança, quarto do pânico, calhas. Estavam testando a casa. Eu falei, que chique. Ela é por chiqueteza, né? A nossa é porque é uma casa que não é tradicional, então é bom a gente testar tudo no passo a passo. Antes de colocar o seu drywall, você colocou sua janela. Perceba se não está tendo nenhum vazamento. Deixa um tempo, né, que seja uma semana, 2, vai atrasar a sua obra? Pode atrasar, mas deixa um tempo a coisa se assentar lá, espera uma chuva, não choveu, pega uma mangueira, joga muita água nessa janela, percebe se não está entrando água. Porque se tiver entrando água, depois que você colocou lã de vidro, lã de rocha, todos os revestimentos aí, a parede, pintou, começa a entrar água, pepino, né, gente? Então, eu sempre vou falar isso. Se você está fazendo você mesmo ou pessoas que você não está confiando tanto, que não tem tanta experiência, porque muita gente no mercado já tem experiência, já passou por tudo, sabe que não, do jeito certo, feito, não vai vazar. Mas aqui a gente vai prevenir tudo, né? Porque um monte de gente se faz de entendido e um monte de gente não é entendido. Então, a dica é essa. Teste tudo antes de fazer o passo a passo. Agora a gente vai lá fora, eu vou cortar para a câmera do meu celular. Vocês vão ouvir um barulho aí eu passando por lá, eu vou explicar para vocês lá, tá bom? Vamos lá. Já cortei. Aí, galera. Vocês viram o barulho da porta aí? E essa estrutura aqui, ó, não sei se dá para perceber, ela é muito maleável. Normalmente é isso aqui que se coloca no teto. Só que não tem como colocar um apoio no meio no container. Então você vai ter que transpor 2,40 metros aí, vai dar um jogo, vai selar o seu teto e pode cair na sua cabeça. Então a dica é essa. Você vai colocar o montante que vai na parede, normalmente você vai colocar no teto. Mas, só isso, Joca? Não. Você vai gastar um pouco mais. Você vai pegar 2 montantes, fazer um sanduíche assim, colocar os parafusos aqui bonitinho, deixar bem duro, e isso aqui já vai ser fácil você colocar em cima da guia, vai estar em cima do teto, você vai colocar, parafusar, e seu teto não vai cair na sua cabeça. Então essa dica é valiosa, vou até repetir, tá? Faz um sanduíche aqui, não é você que vai fazer, você vai contratar alguém para fazer para você, mas você já fala, você trabalha com no teto não vai ser essas coisas que vendem para teto mesmo. Vai ser assim, sanduíche. Tá bom? Então você vai evitar. Deixa eu pegar meu celular aqui. Balança um pouco, né? Porque aqui venta bastante. Olha lá, meus gurgelzinhos lá embaixo. Não sei se dá para ver a manqueira, essa serra bonita. E vamos voltar para lá e fazer o barulho dessa porta fechando. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos botar aqui. Tem mais coisa pra gente terminar essa aula. Belezinha. Olha lá o teto que eu falei. Fica bonito, né, gente? Vou colocar aqui. Olha que camiseta bonita, né? Quando eu dava o curso ao vivo, o pessoal ganhava essas camisetas aqui. Voltando. Essa dica aqui é valiosa. Quando você está colocando os montantes aqui, você já bordeou janela, bordeou tudo, você tem que passar, eventualmente, canos, a parte elétrica, tudo vai aqui por dentro. Então isso aqui, quem trabalha com drywall, provavelmente já vai te ajudar nesse processo também.
Escolha onde vai as tomadas, escolha onde vai as entradas para saídas de água, que seriam as entradas, né? E a saída de água, tá vendo um buraquinho aqui, ó, onde está meu mouse? Isso aqui já é o buraco da pia. E pode perceber que eu mandei soldar umas mãos francesas aqui, porque é aqui que vai o gabinete da pia. Então, como são módulos que a gente já pode prever onde vai ficar a televisão, micro-ondas, coisas pesadas, fica meio difícil você colocar no drywall. Por mais que essas buchas de drywall aguente, já é uma coisa que, se for uma coisa muito pesada, você não vai conseguir fazer. Então, aqui no caso, eu não queria um gabinete com pé, eu queria um gabinete suspenso. Então, porque vai um gavetão aqui embaixo ainda. Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Isso aqui ficou bem interessante o nosso trabalho, né? Eu mostro para vocês que é no container lá de baixo. Então aqui eu já mandei soldar 3 mãos francesas para colocar o gabinete da pia. Então tudo isso você tem que estudar, tá? Onde vai a televisão, você pode fazer já um suporte de micro-ondas, de um forno elétrico ou algo do tipo. Aí depois sim você coloca lã de vidro, lã de rocha, essa parte de revestimento. Quando a gente fala de revestimento, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Tem gente que mora em diferentes áreas. Até mesmo quando eu morava em São Paulo, eu morava numa região que tinha muitas árvores, tinha meio que em épocas do ano, não eram todas, vinha uma umidade que na casa de alvenaria escorria água. Container, acontece isso também, né? Dependendo do local que você está, dependendo da época do ano que você está, pode gerar alguma umidade. Nada que vai bater um sol e não vai secar. É diferente da alvenaria, né? Às vezes vem uma umidade, bateu o sol, a umidade vai embora. Mas alguns cuidados você tem que ter com a parte de revestimento. Por isso que essa parte de revestimento, por 2 motivos eu não vou falar. Um, por não conhecer as novas tecnologias. Hoje, eu estou falando um curso sobre a minha casa, né? Mas parece que hoje tem coisas muito mais interessantes que eu vou tentar buscar no finalzinho do curso ainda, que chama 3TC. Estou tentando falar com umas pessoas, porque antes de eu ficar falando bobagem aqui, eu gosto de ver, gosto de olhar, gosto de conversar, gosto de confiar. Mas pesquisa sobre 3TC, que é um método um pouco mais moderno, pelo menos comparado com a época que eu fiz a minha casa, de revestimento acústico e de térmico também, de temperatura, né? Então é isso aí, galera. Isso aqui já é para a próxima aula. Então, tô eu grandão aqui para falar para você que hoje eu dei dicas valiosas com relação à parte de acabamento, né? Então deixa eu passar aqui para mostrar para minha carinha. É bom terminar sempre com a minha carinha, né? Ficar vendo telas da próxima aula não é legal. Então, toma cuidado, que é essa brincadeira de você trabalhar com drywall. Eu já vi gente entregando drywall que era para ser feito com acabamento normal em banheiro, em cozinha. Então não é legal isso, e principalmente com essas dicas do teto, tá? Porque aqui um dos grandes prejuízos que eu tive na minha obra foi ver o meu teto de drywall selando, e assim, só não caiu na minha cabeça porque eu resolvi tirar tudo antes, tá bom? Beijoca do Joca, valeu, galera.